Olá, bem-vindos ao podcast da Venturos. Hoje vamos falar então sobre o tema de comunicação numa empresa de tecnologia. Para isso temos conosco a Andressa, que é responsável pela comunicação aqui no Venturos, e a Juliana, que é a head de marketing. Olá pessoal, eu sou o João, sou desenvolvedor aqui no Venturos. Sejam bem-vindos ao Space Bar. Hoje a gente vai tratar desse tema sobre o dia a dia de um profissional de comunicação numa empresa de tecnologia como Venturos. E a gente gostaria de dizer para vocês aí, eh, primeiramente, sejam muito bem-vindas. Espero que a gente tenha um papo super legal. Eh, Estamos ansiosos para ouvir de vocês tudo que você tem para contar para a gente, quais que são os desafios que vocês têm aqui com a gente, eh, e como que vocês, chegaram aqui até o Venturos. Aê, obrigada por receber a gente. Quer começar, Ju? Não, manda ver, Andressa. Primeiro, vamos lá, ordem alfabética. Prazer estar com vocês aqui, pessoal. Obrigada pelo convite. Sim, um grande prazer. Eu me apresento, eu digo meu nome. Vocês cortam isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Ok. Então, muito prazer, meu nome é Andressa, eu tenho 28 anos. Eu cheguei no Venturos em 2020, no comecinho de 2020. Eu entrei pelo programa de estágio, que é a Jornada Venturos. Na época não era nem um pouco tão robusto quanto é hoje. Hoje ele já triplicou de tamanho, né? Era uma vaga de comunicação interna, então eu sou uma filha da pandemia, praticamente. Eu entrei um mês antes da pandemia acontecer. Isso que eu ia dizer, né, você veio na pandemia, pegou um super desafio aí, né. Sim, João, foi muito engraçado. Quando eu cheguei, a gente ainda trabalhava todo mundo no escritório. As pessoas faziam home office, mas era uma vez por semana, não tinha cultura de home office como tem hoje. Passei um mês lá e aí a pandemia aconteceu, a gente foi para casa e comunicação de repente virou o coração da empresa. Sempre foi, na verdade, né? Eu acho que sempre foi, mas entrou em evidência muito assim. Comunicação de repente era responsável por fazer a empresa funcionar. E a cabeça tinha que funcionar no meio daquele, né, turbilhão todo que a gente estava vivendo. Foi um grande, grande, grande desafio. Oi, gente. Então, eu sou a Juliana, mais conhecida como Ju. Na verdade, eu brinco que o pessoal pode me chamar de Ju, porque é Juliana só quando a minha mãe tá muito brava. Então, é complicado. Eu até fico, quando alguém me chama de Juliana, eu acho estranho. Assim como a Andressa, eu cheguei também na pandemia, mas eu cheguei o ano passado, em 2021, para assumir a área de marketing aqui do Venturos. E foi muito legal, assim, como a Andressa comentou, já tinha toda essa parte de comunicação com um foco mais interno. E aí a gente começou a estruturar a parte de comunicação com foco em negócios, né? E também olhar um pouco mais para branding, para marca e para a gente unificar tudo que estava sendo feito, né, de comunicação para dentro e para fora. E vou contar um pouco da minha história, né? Eu tenho 32 anos, sou formada em jornalismo e trabalhei aí em várias empresas B2B e cheguei aqui no Venturos o ano passado. Legal, Ju. E a Andressa também, né, no caso. Mas a Andressa até comentou que a dificuldade foi que você entrou no presencial e acabou indo para a pandemia, né? E a Ju acabou entrando na pandemia, mas assim, o que que foi mais difícil além disso, assim? E é claro que isso gerou dificuldade para vocês, mas quais foram as principais dificuldades assim para vocês ao entrar? E vocês já tinham alguma experiência no tipo de trabalho, no tipo de empresa que era o Venturos ou? Olha, Antônio, a maior dificuldade, e eu me lembro de olhar para isso e falar como é que eu vou lidar com isso, além da pandemia toda acontecendo, para mim foi muito difícil de compreender a cultura do lugar quando eu cheguei, porque eu nunca tinha trabalhado em empresa de tecnologia. Eu trabalhei com várias outras coisas na área de comunicação, mas nenhuma se parecia com uma empresa desse porte e na área de tecnologia. É completamente diferente. Eu vim do jornalismo impresso, passei um pouco por agências de comunicação e marketing, mas eu não tinha nenhum contato com a estrutura robusta de uma empresa de tecnologia e como o Ventura se comportava, que
ele já tinha um comportamento um pouco destoante das outras empresas que eu conhecia aqui da região, por exemplo, né? E aí, quando eu falo de cultura, é a cultura tech mesmo. Essa parte foi a mais difícil. Eu me lembro da primeira vez que eu tive contato com o termo troubleshooter. E pra mim isso era uma coisa. Eu falei, o que é isso? Como assim isso é uma função? Eu tô em Star Wars, o que é isso? E aí, pessoas tech aqui vão conseguir explicar melhor do que eu. Você achou que era um tipo de Stormtrooper? Eu achei, foi a primeira coisa que eu pensei, João. Eu falei, gente, como assim troubleshooter? O que é isso? Que nome legal. Mas era um grande desafio olhar para as pessoas, porque eu acredito que quem trabalha com comunicação, quando a gente escreve para as pessoas, comunica com as pessoas, a gente tem que conhecer quem a gente está escrevendo para, né? E eu não conseguia me conectar tão bem com aquele público de início, porque eu não entendi o que eles faziam e o que movia aquela empresa e, né, o que era a tecnologia que era manipulada e desenvolvida aqui todos os dias. E aí eu lembro que eu precisei fazer uma imersão muito grande nas contas. Eu me lembro que a Cíntia me deu. A Cíntia, para quem não sabe, é a gerente executiva de pessoas e cultura aqui no Venturos. E a Cíntia me deu uma dica de ouro quando eu cheguei. Ela falou: Olha, se eu puder te dizer uma coisa que você tem que fazer, é converse com pessoas aleatórias em todo lugar que você puder. Pare na cafeteria e troque uma ideia com alguém que é designer, troque uma ideia com alguém que é desenvolvedor, vai falar com o líder. Vai conversar com as pessoas para você entender o que elas são, o que elas fazem, o que move elas. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei. Mas foi só uma questão também de olhar com cuidado e empatia que assim as pessoas do Venturo se abriram completamente para mim. Foi muito fácil de compreender o ambiente, mas de início foi um grande choque, assim, acho que foi isso. No meu caso, diferente da Andressa, eu já tinha trabalhado com tecnologia antes, eu já vinha de um nicho, na verdade, de tecnologia muito mais complexo do que o Venturos. Então, para mim, o contato com a tecnologia, entender que dev é diferente, por exemplo, um dev front é diferente de um dev back, que o perfil de quem desenvolvedor é diferente de alguém que é engenheiro de segurança da informação. Então, esse mundo de tecnologia, para mim, não era novo, assim. Eu já estava um pouco mais acostumada. Quando o pessoal falou de DevOps para mim no onboarding, eu não fiquei tão assustado quanto a Andressa quando falaram para ela o que era troubleshooting. Mas eu acho que o meu desafio aqui no Venturos foi diferente do ponto de vista, acho que, de gestão, porque eu cheguei e a equipe aqui de marketing já estava, de certa forma, começando a ser formada, já tinha o pessoal que trabalhava aqui dentro da área de comunicação, e aí eu falei assim, poxa vida, eu estou entrando numa equipe nova como líder, né? Então, o desafio para mim foi mais nessa parte de gestão, mas como a Andressa falou, o pessoal do Venturos, assim, demais, e eu fui super bem recebida, e aí hoje a gente é super entrosado tanto com as equipes de comunicação que já estavam aqui, o pessoal que continua na área de marketing, né, aqui na nossa equipe, que já estava antes de eu chegar, também assim, me recebeu muito bem, e a gente tem um time muito legal e entrosado, e está construindo coisas muito legais. Então, acho que em relação à tecnologia, não foi o maior impacto, né, mas sim do ponto de vista de gestão, que para mim foi o maior desafio quando eu cheguei aqui no Venturos. Um baita desafio, hein? Aita. Bom, mas dando continuidade, vocês têm uma rotina de trabalho mais dinâmica. Eu acredito no mundo de tecnologia, às vezes a gente entra numa coisa mais próxima de uma rotina, dependendo do projeto, dependendo do lugar. E vocês sentem esse dinamismo, essa parte da dinamismo da comunicação em si, quando vocês estão aqui no Venturos ou de uma maneira geral numa empresa de tecnologia, vocês sentem, eh, essa variedade na no mundo das comunicações? Ou vocês acham: "Ah, não, ficou muito monótono, porque é sempre as mesmas coisas, não tem muita novidade", apesar de ser algo aonde a gente trata tanta tecnologia diferente, mas do ponto de vista de comunicação, né, como que é? Definitivamente não. Acho que tecnologia o ritmo é completamente diferente de qualquer outro segmento de negócio.
Assim como a Andressa comentou no começo, eu também, embora eu já tivesse experiência com tecnologia, antes eu trabalhei em vários outros nichos, né, de consultoria, trabalhei de saúde, educação, e nenhum nicho é tão desafiador, efêmero, rápido como tecnologia. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer é que a tecnologia é apaixonante justamente por esse desafio e por esse ritmo, assim. Eu acho que depois que você é picado pelo bichinho do mercado de tecnologia, é difícil você querer sair dele e até acho que talvez voltar a se acostumar com outro setor, outro segmento, assim. Eu falo por mim que é muito, assim, encantador trabalhar com tecnologia. Primeiro pelos desafios, porque, assim, o que você está olhando para o mercado hoje, amanhã já não é mais a realidade. Então, assim, você tem que sempre estar olhando para o novo, você tem que sempre estar olhando para o mercado, para o consumidor, para entender como que, a mudança do mundo, o ritmo do mundo muda para você poder se adaptar àquilo, comunicar, vender alguma coisa. Então, assim, eu acho assim que tecnologia é uma coisa que você fala assim, cara, que legal. É o futuro, eu estou tendo a chance de entender o que está acontecendo de novo e, ao mesmo tempo, olhar para trás e entender como que a gente chegou até aqui. E é uma coisa que não tem volta, e eu acho que é uma coisa que vai, tipo assim, é um ciclo vicioso que você vai ficando cada vez mais desafiado e apaixonado a trabalhar nesse segmento, assim, pelo menos essa é a visão. Eu falo assim, quando eu olho para trás, eu falo, existe a carreira de comunicação da Juliana antes e depois da tecnologia. Eu falo que eu me encontrei nesse mercado. E o dinamismo é incrível, porque você tem que estar olhando para tudo, sabe? Não é só o texto, é o mercado, é a estratégia. Eu digo que é muito legal, assim. O desafio e esse dinamismo é o que me motiva. É você sempre estar de olho no novo. Falar assim, cara, será que o que eu estou fazendo tá indo ao encontro que o mundo tá se transformando, tá mudando, o que o pessoal tá fazendo? Então, acho que isso é muito gostoso, a sensação de que você precisa se renovar, sempre em contato com o novo, entender o futuro, olhar para o passado, mas com esse olhar para frente, sabe? Então, é muito legal. Eu concordo com a Ju. Eu acho que tem dois lados do dinamismo na comunicação dentro de empresas tech. É que assim, antes de trabalhar em uma empresa de tecnologia, eu vinha de agência. E eu acho que a maioria dos profissionais de comunicação, inevitavelmente, passou por agências ou está em agência hoje e quer ir para empresas, enfim. Quem vem de agência entende muito bem o que eu vou falar agora. Você tem que ter uma visão muito especialista. Você faz o seu trabalho e geralmente você faz ele de forma independente. Você conduz as suas tarefas, as suas demandas, você constrói a sua rotina e você que manda ali no seu quadradinho. Você responde para clientes, você tem uma equipe, mas no geral o profissional de comunicação trabalha mais sozinho nesses lugares, né? E quando você vai para uma empresa, você se vê dentro de um time e esse time está dentro de outros times e departamentos que fazem todos juntos, formam uma grande entidade que é a empresa. Isso na prática muda muito em termos de planejamento, porque aí assim, o planejamento ele é muito robusto. Então, é dinâmico pra caramba, mas isso exige um planejamento robusto para que o dinamismo aconteça de forma a não prejudicar seu trabalho, sabe? Então, da mesma forma que a gente tem um planejamento muito robusto, a gente tem um dinamismo absurdo, porque a gente trabalha com inovação. Isso está no DNA da empresa. Então, o planejamento está ali, mas a gente trabalha com líderes tão desafiadores e a cultura de inovação ela é tão potente aqui dentro que você tem uma tarefa planejada e aí o seu líder chega para você e fala, legal, mas eu quero mais, eu acho que você consegue fazer mais, eu acho que a gente merece mais e vamos fazer mais. E aí o seu planejamento de repente muda e você se vê fazendo um negócio muito maior, mais ousado e mais inovador do que você planejava fazer. E isso acontece com muita frequência ao longo do ano para quem trabalha com comunicação numa empresa tech.
E eu acho isso fantástico e muito motivador também. Para mim, é um dos fatores que mais me faz crescer, assim. Eu fico desafiando o meu próprio senso de inovação o tempo todo, sabe? É isso que eu sinto. Acho que só complementando o que a Andressa falou, desculpa te interromper, Antônio, mas acho que é uma intervenção legal de se fazer. O profissional de comunicação, ele por natureza é alguém mais generalista, que precisa entender do universo para comunicar. Dentro da tecnologia, aquilo que a gente precisa comunicar para vender, para educar, para explicar, é muito complexo. Então, a parte do desafio também do lado do negócio, do nicho de negócio, de compreender o negócio, também torna o desafio de um profissional de comunicação dentro de uma empresa de tecnologia ser maior. Como ela disse, a parte de comunicação e marketing dentro de uma empresa de tecnologia, assim como em todas as outras, ela é muito estratégica. Então, você tem que estar do lado de todos os times e tem que ter uma interação muito grande. E quando se é um nicho mais complexo de se compreender, de se estudar, de se explicar para poder levar a mensagem, enfim, do que a empresa faz para fora ou mesmo para dentro, isso também contribui para ser um desafio ainda maior, além de todos esses pontos que a gente já falou. Mas é muito legal, assim, é muito gratificante, assim, justamente pelo desafio, justamente por quando você fala, lá, eu tenho esse desafio, e eu vou me jogar de cabeça, por mais complexo e desafiador que ele seja. Eu tenho um adendo só no que a Ju falou. A Ju tá falando bastante sobre o mercado externo, né, que toca o marketing, mas isso me faz pensar também que na comunicação interna, essa mesma regra vale, mas pensando na comunidade interna, porque ela se transforma o tempo todo também. A gente planeja, por exemplo, um calendário de ações de endomarketing no final de um ano para rodar no começo do ano que vem. Legal, só que a empresa se transforma de um mês para outro. Então a minha comunidade já não é a mesma de um mês para outro, e o que eu planejei para o final do ano talvez se altere também, porque esse dinamismo também acontece no próprio olhar para o público que você está falando. E aí, no caso do profissional de comunicação interna, esse público é a própria empresa, né? Os próprios colaboradores. Especialmente no Venturos, que a gente se propõe a olhar para a comunidade interna de um jeito muito desafiador e diferente do que eu já vi sendo feito em outras empresas. A gente pesquisa a nossa comunidade, entende quem ela é, que meme ela consome, que página ela gosta, que filme que ela gosta, que filme que ela não gosta, que música que ela ouve, sabe? A gente se propõe a olhar para tudo isso para construir um negócio que faça sentido ao longo do ano. E isso eu acho inovador e dinâmico por si só, assim. Eu ia falar que, além de comunicação, vocês dois são telepatas, né? Sim. Eu ia, eu ia perguntar assim, ia falar, na verdade, ia falar que eu ia dar 2 passos atrás e pedir para vocês explicarem um pouco mais a diferença, assim, do trabalho que vocês fazem, né? Porque, enfim, é comunicação, mas é interna, externa, e tem outras coisas, mas eu também ia adicionar, assim, no sentido da parte de desafio, como que do lado de cada uma de vocês, assim, como que na sua parte vocês acham que vocês entregam valor, sabe? Como que vocês mostram um pouco do valor que é entregue e também, assim, como que vocês percebem, vai ser meio... Como que vocês percebem a percepção dos outros em relação ao seu trabalho, assim, desde que vocês entraram na empresa, assim, e não pensando necessariamente no Venturos, mas pensando, assim, na evolução do que vocês fizeram até hoje. Bom, vamos lá. Nossa, Antônio, é complexo. Você emendou 2 perguntas aí que não é fácil. Bom, a questão do valor, eu acho que a comunicação, seja ela com o objetivo de passar a mensagem de uma cultura, de atrair um candidato, ou de contar algum case, explorar negócio, vender alguma coisa, ela não é uma ciência exata. E eu acho que, assim, dentro do mercado de tecnologia, que as pessoas são mais lógicas, estão acostumadas com aquilo, ela é um pouco mais difícil e assim como tudo que a gente está falando, né? O mercado de tecnologia ele é peculiar e desafiador. A entrega de valor
ela também acho que é mais difícil de você mostrar, o resultado, mas ela não é impossível. E aí, como eu percebo a entrega de valor, eu acho que do trabalho, é quando a gente desenvolve algo de comunicação ou quando a gente coloca algum conteúdo ali e alguém da área de tecnologia fala: "Nossa, vocês conseguiram traduzir aquilo que foi feito no projeto de uma forma muito bacana, tá muito bem explicado". Vou até trazer um exemplo, né. A gente tá construindo agora, começando a contar para as pessoas, né, publicar nas redes sociais, enfim, os nossos cases, né, como que o que a gente, entregou de valor para o mercado, o que a gente construiu para os clientes ali, e que é algo que a gente faz, um serviço que a gente presta, e a gente foi aprovar com o cliente um vídeo explicando, né, como que foi desenvolvido todo o projeto, e o cliente virou assim e falou pra gente: "Nossa, será que eu posso postar esse vídeo hoje? Porque vocês conseguiram entender tão bem e traduzir tão bem a história que, de como a gente construiu o projeto, de como a gente lançou, eu quero usar agora". Então, assim, isso para quem é da comunicação, vindo de quem é ali a pessoa técnica que trabalhou para desenvolver aquele projeto, aquele código, aquele produto, enfim, e ter esse feedback, é muito bacana, sabe, você conseguir olhar ali para tudo que você produziu e as pessoas trazerem esse feedback de: "Nossa, tem empresas novas que estão conhecendo aquilo que a gente faz". Então, por exemplo, hoje a gente mede quem entra, no nosso site ou pessoas que vêm pedir proposta ou perguntar sobre algum serviço ou algum possível projeto que a gente possa ajudar, essa empresa a fazer. No passado a gente era muito conhecido pelos institutos, né, por empresas que compram da gente enquanto instituto. Hoje existem empresas que chegam até nós que nunca antes tinham entrado em contato, né. Então, acho que é essa percepção de valor, falar assim: "Nossa, a gente está conseguindo levar a marca Venturos para empresas que antes não conheciam a gente e hoje conhecem". Então, acho que esse é um pouco de como eu consigo medir e ver essa entrega de valor do trabalho. Não sei se eu respondi. Concordo com a Ju. Acho que ela falou uma coisa que é muito verdade. A comunicação definitivamente não é uma ciência exata. Se tem uma coisa que ela não é uma ciência exata, não dá para tratar ela assim. Apesar disso, eu acho que é muito importante que a gente paute essas medições em dados mesmo. Então, eu acho que parte disso é dado. Parte do jeito que a gente mede isso é dado, sim. Não tem como ser diferente. Tem que ser. Afinal, estamos numa empresa de tecnologia. E eu acho que a grande maioria do restante dessa porcentagem, ó, elaborada essa frase, hein? A grande maioria do restante dessa porcentagem é olho no olho, é feedback, é você trocar com as pessoas. Às vezes as pessoas não te falam nada de volta, mas você sente o impacto do que você está fazendo, no jeito que elas confiam no seu trabalho, no tanto que elas esperam de você, na alta expectativa que elas colocam, no que elas esperam de você. Eu me lembro de mais de uma situação onde troquei, né, o conselho da Cíntia, o conselho de olho da Cíntia se fazendo valer até hoje. Eu acho de verdade que eu vou fazer isso para todo o resto da minha vida profissional. Eu lembro de parar e conversar com pessoas, na festa de fim de ano mesmo, por exemplo. Eu nunca vou me esquecer desse exemplo. Eu estava na festa de fim de ano e foi um evento engraçado para mim, porque, como eu disse, eu sou uma filha da pandemia. Muita gente eu nunca tinha visto pessoalmente, mas as pessoas me reconhecem porque eu tô sempre na live do Sato, porque eu tô sempre colocando a minha cara nos eventos. Então elas sabiam quem eu era e eu não sabia exatamente quem era todo mundo, era muita gente nova, né? E eu me lembro. Você já era uma celebridade. Né? Quem me dera, né? Gostaria Eu sou uma subcelebridade, de certa forma, dentro da louca. Mentira, cortem essa parte. Eu me lembro que eu encontrei uma pessoa na festa de fim de ano do Venturos e ele virou pra mim e falou assim: eu vim de um lugar onde era tudo muito diferente. As pessoas não se comunicavam da forma como elas se comunicam no Venturos, e aí eu entro aqui e me deparo com um e-mail de comunicação de uma garota me dizendo que eu tenho que preencher um formulário e me perguntando tá bom no final da frase. É um costume que eu tenho aqui, né, de usar o tá bom ou ok pra você.
E aí ele me contou isso e falou, meu, isso é absurdo. Por que você tá me perguntando se tá bom pra mim? Você tem que mandar em mim, não tem que me perguntar o que eu acho. E eu me lembro de responder que não era bem por aí, né? E a comunicação horizontal, ela também é uma forma muito importante de medir se você tá tecendo a ponte de diálogo de forma correta ou não. Eu acho que é mais ou menos por aí. É legal o que a Andressa falou, que por mais que a comunicação não tenha receita de bolo e ela não seja algo linear, os dados, eles são muito importantes também para a gente entender o que está dando certo ou o que está dando errado. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente falar, que no marketing ou na comunicação, a gente também mede aquilo que é feito, e sempre tá de olho ali no que deu mais ou menos certo para replicar ou para aprender e fazer diferente. Não, isso aí é complementar até a Andressa, que ela citou de novo a fala da Cíntia. E realmente, assim, eu diria, sigam isso, porque eu lembro, assim, eu tive uma conversa uma vez com um designer que ele estava tendo problemas, assim, de isolamento, né, de tipo de se sentir isolado, de sentir meio que, só trabalho aqui no meu projeto, não converso com ninguém, acabo não interagindo com os devs, com nada. E eu falei com ele, cara, vou te dar aqui uma lista de outros designers para você ir pentelhar. Tipo, pergunta para esse designer sobre isso, pergunta sobre esse designer aquilo. Eu falei, faz o seguinte, a cada 1, 2 semanas, você marca uma reunião de meia hora com um designer para perguntar o que ele está fazendo da vida. E o pessoal falou para mim que melhorou um pouco a situação dela. Então façam isso, que a Andressa e a Cíntia falaram. Muito. Eu sempre que tem alguma reunião ou que eu posso, eu falo, não, por favor, me convida. Eu prometo que eu tô ali só de ouvinte. É dali que a gente entende o que acontece ali, conecta com a colar, com o lá de cima, com o lá de baixo, e aí, de repente, você tem uma ideia e você fala, nossa, isso a gente precisa falar. Essa história a gente precisa contar. Então, acho que realmente a dica para qualquer profissional de comunicação é isso, assim, ouça, converse muito com muita gente diferente, com muitos departamentos diferentes, e é isso. A gente não pode ser confundido com enxeridos, mas é enxerido do bem. A gente precisa saber o que acontece na empresa em todos os departamentos para a gente conseguir ter ideia e comunicar aquilo que precisa ser comunicado para dentro ou para fora de uma organização. Façam isso na vida, aliás. Façam isso na padaria, na rodoviária. Na rodoviária é muito especial. No ponto de ônibus. É muito louco fazer isso. Sério, a gente vê o mundo de outra forma quando a gente se dispõe a ouvir e observar o outro, né? Eu ia comentar aqui, no presencial a gente tinha esse termo de conversa de corredor, né? E agora no remoto, ser convidado para reunião, né? Para saber o que tá sendo comunicado aí no tititi ali da empresa, para saber o que as pessoas conseguem expor quando elas não têm medo de expor, né. Às vezes a pessoa convida você para reunião, esquece que você tá ali, fala alguma coisa, mas você já começa a pescar muita coisa que às vezes é é difícil de conversar e precisa ser conversado e certos pontos, assim, muito legal. Um ponto que eu ia trazer aqui é que quem nunca ouviu falar na palavra, eu já ouvi, já sei o que significa, mas os nossos ouvintes talvez não, e acho importante a gente explicar o que que é endomarketing. Você comentou um tempo atrás aí do endomarketing, então acho que vale uma explicação sucinta aí. E o que eu ia, só trazer ali, que talvez um pouco da fala da Andressa, na hora que ela comenta que essa estrutura toda de ter um planejamento e tal, talvez isso venha um pouco de ser uma empresa grande. E talvez toda empresa tenha essa demanda por um planejamento, mas eu acredito que a velocidade com que tudo move e como a comunidade muda em um mês e tanta coisa acontece em um ano, vem bastante do fato de ser tecnologia, do fato de ser inovação, né? Eu acho que isso é uma coisa bem peculiar nossa, né? Muito, João. Sobre endomarketing em si, acho importante explicar mesmo. É mais simples do que parece. O endomarketing, ele é a aplicação das estratégias e ações de marketing, só que endo, né, para dentro. Então, pensando dentro do universo ali da corporação, dos muros de dentro da corporação, né? Como a Ju mencionou, uma hora esses muros se extrapolam e uma hora o marketing e o endomarketing se encontram. Na verdade, em essência, eles sempre se encontram, eles sempre partem do mesmo princípio, né, Ju? E aí cada um abraça o
o que lhe diz respeito, mas eles têm que vir e convergir para o mesmo lugar. Acho que é isso. Legal. Eu acho que do ponto aí desses desafios, desses dinamismos aí, tem um pouco dessa característica. Eu lembro até você falando que você estuda o nos estuda, né, para saber o que meme que a gente curte, o que que a gente faz e tal, e a gente, acaba se identificando muito quando você vê que alguém fala na mesma língua que você. E eu dei muita risada você querendo, eh, entender que o pessoal estava falando da Fúria, né, do time Fúria, e o pessoal postava lá e você não sabia, e tem todo um calendário dos jogos eletrônicos e o time brasileiro que chama Fúria, e o pessoal postava lá e você não entendia, mas a sua ânsia por entender é porque você quer fazer parte daquele núcleo específico para poder se comunicar nessa mesma língua, né. Sim, e tem um fator aí importante também, João, de se considerar. Por que que eu tento entender quem vocês são? Porque vocês são uma comunidade. E eu sempre gosto de usar um exemplo que eu ouvi em algum lugar, que a minha mente pisciana não vai me deixar lembrar qual é, mas dizia basicamente assim: pensa que a empresa é um bairro. E aí imagina você no bairro que você mora. Por que que você escolhe morar nesse bairro? Ou melhor, por que que você escolheria sair desse bairro? Por diversos fatores, né? Talvez o vizinho não é legal, talvez tem muito barulho na rua, talvez a estrutura do prédio em si, do seu apartamento, ela não é boa. Se tem igreja perto, se tem. Ou não, né? Se você não tiver religião, talvez ter muitas igrejas perto seja uma coisa que você não queira ter, ou parques, ou se é pet friendly ou não. Enfim, são muitos os motivos. E a empresa é um bairro, a empresa é um lugar que você escolhe ficar ou sair. E o que define isso é o clima, assim, se aquela sociedade, aquela mini sociedade, ela tá funcional, tá saudável ou não. Então, quando eu olho para o que vocês gostam ou não gostam, ou assuntos que vocês estão falando ou não estão falando, é para entender aonde é que eu consigo entrar enquanto comunicadora para mexer nessa receita de bolo e fazer daquilo mais saudável, sabe? Então eu não olho só para o que vocês estão falando para reproduzir isso. Eu olho para o que vocês não estão falando, mas talvez fosse legal vocês falarem para aquela sociedade ser saudável, sabe? É sobre isso também um pouquinho. Eu acho que a essência de todo comunicador é justamente se misturar ali e ter esse perfil tão curioso de olhar para aquele universo onde a gente está trabalhando e onde a gente está envolvido e entender tudo que aquilo ali, de forma verbal ou não verbal, reverbera para fora e para dentro, porque a gente tem, acho que dentro desse espírito da comunicação, de querer entregar o valor para aquela comunidade, para aquela persona, para aquela pessoa, para aquele mercado. Então, eu acho que assim, a pior coisa é você estar falando algo que o outro lado não entende, ou não se conecta, ou não se interessa. Então, assim, para a gente conseguir gerar valor para o outro lado é o maior presente que a gente pode ter, sabe? Esse é o resultado. Falar, nossa, você conseguiu captar aquilo que eu precisava, você conseguiu traduzir aquilo que é realmente a nossa essência. Então, nunca somos nós, sempre é o outro. Eu acho que isso que é tão legal. É uma validação que você procura, né, de ter certeza que, o que você queria dizer foi realmente o que foi compreendido, né. Então, acredito que você acredita nessa máxima, né, que se a outra pessoa não está entendendo o que você está dizendo, a culpa é sua que não está sabendo comunicar da maneira que ele entende. Quando a gente fez a gente fez um talk sobre comunicação interna um tempo atrás, e eu me lembro que eu usei essa frase porque ela me impactou muito. Eu não me lembro quem é o autor, para variar, mas ele dizia que a comunicação é sempre uma via de mão dupla, e é sempre difícil porque o outro tá sempre na contramão, sempre. Então você tem que tomar o triplo de cuidado e explicar o óbvio sempre tem que ser dito, porque o outro tá sempre do outro lado, ele não tá vindo do mesmo lugar que você, né? Pessoal, assim, eu detesto ser o portador de notícias ruins, mas a Andressa, inclusive, tem um evento para conduzir daqui a alguns minutos, né? Então, eu gostaria assim, de chegar na nossa última pergunta,
emendar aqui, na verdade, 2 perguntas. A primeira seria assim, na experiência de vocês, assim, digamos, não vou falar jovem Ju e jovem Andressa, o que vocês falariam para jovem Ju e jovem Andressa, porque vocês ainda são jovens, mas 2 anos atrás, o que vocês falariam para vocês mesmos assim? Eu quero começar nesse emprego. O que você sente assim que você poderia não fazer melhor, mas o que você faria diferente, ou o que você faria no seu início, ou então se você faria o mesmo início, como que foi esse início, assim, o que você estudou, o que você precisou aprender, sabe? E o que você indica para as pessoas estudarem para caso elas queiram no futuro serem Andressas, serem Jus, enfim, trabalhar com endomarketing, trabalhar com marketing mesmo, comunicação interna. O que vocês indicam e qual a experiência de vocês, assim? Eu acho que eu diria para a Andressa de 2 anos atrás ter um pouco mais de paciência com os próprios erros, porque eles vão acontecer. É inevitável. O que eu acho que o profissional de comunicação precisa ter para trabalhar numa empresa tech, para trabalhar em qualquer lugar, na verdade, trabalho em equipe, muito. Você precisa saber trabalhar em equipe, senão você não vai muito longe, assim, para lugar nenhum. E eu diria também que é necessário ter uma visão do todo, a visão de floresta, que é uma expressão que a Cíntia também usa e eu adoro. Porque, como eu disse, às vezes o profissional de comunicação ele olha muito para o próprio trabalho, ali, para a própria lauda de Word, né? Para a própria página de Word trabalhando. E quando você enxerga o todo, você consegue conectar o seu trabalho com a empresa. Isso é muito importante dentro de uma empresa tech. Assim, você não faz nada sem conectar vários elos. Seu trabalho passa por tem várias funções diferentes, um mesmo comunicado, uma mesma ação de marketing, enfim. Então eu diria que são essas 2 coisas. Aprenda a trabalhar em equipe e aprenda a ter visão estratégica, assim, olhar do topo da árvore mesmo, sabe? Concordo com a Andressa, assim, com gênero e número grau. Trabalho em equipe é fundamental. Visão do todo e estratégico. E assim, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de ir atrás, tem que ser curioso. Eu acho que assim, a curiosidade é o princípio para você se comunicar ou construir um trabalho legal na área, seja se você vai ser um profissional que vai focar no digital, no conteúdo, se você vai olhar mais para dados, se você vai ser designer. Eu acho que o princípio é isso, você não ter medo de arriscar, ser curioso, se jogar mesmo. E acho que uma dica legal que eu aprendi e que eu daria para as pessoas, às vezes a gente fica procurando focar em melhorar aquilo que a gente não é tão bom, e a gente se foca muito no erro, que a gente acaba se auto-sabotando e focando muito naquilo ali, fala, não, para eu ser bom, para eu evoluir, eu preciso melhorar isso aqui. Olha para os seus pontos fortes e vai, sabe? Busca aprender mais, se desenvolver, que o resto, a experiência, as trocas, o aprendizado, o erro e o acerto vão te ajudar a seguir numa carreira em comunicação ou em qualquer outro lugar. Eu acho que essa é a dica, assim. E é uma coisa que eu aprendi. Não fique focado muito naquilo que você não sabe fazer, mas naquilo que você sabe, potencialize. Legal. Agora jogo rápido, o nosso quadro Space Indica, a gente pede indicações do que vocês estão consumindo de conteúdo que vocês acham legal compartilhar com o pessoal, seja relacionado aí na área ou não, como séries, filmes, livros e afins. 3 minutinhos aí, vai, Andressa. Indicações, então. Vamos para uma completamente nonsense primeiro, não tem nada a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Ou tem, talvez tenha, mas eu indicaria Casimiro, porque o canal dele é perfeito. Todo mundo no mundo atualmente. A segunda vez do Casimiro aqui, hein? E deveria ter mais, João. Quem não indica não deveria voltar, porque o Casimiro é incrível. A gente começou o Indica agora e é a segunda vez, então o Casimiro tá 100% de aparições. Eu, pessoalmente, gosto do quadro que ele avalia mamães que montam marmitas e lancheiras de criança. Amo. Passada essa dica nonsense, tem um portal que eu gosto muito, que é o Be Officeless. A Be Officeless trata basicamente de trabalho remoto e cultura de trabalho remoto.
Eu acho que se você é um profissional de comunicação que quer trabalhar em empresa ou já trabalha, esse tema deveria estar no topo da tua agenda mental, assim. O profissional de comunicação, ele é o grande responsável por dar vazão para a cultura de trabalho remoto dentro das empresas, para mim. Então, daria essa dica. Eles são uma consultoria, eles têm cursos, mas eles têm um Instagram que eles lotam de dica. Então, recomendo. E uma terceira dica mais generalista é assistam filmes, muitos filmes, porque isso exercita tanto o nosso poder de observação e escuta, sabe? Você percebe tão mais o ambiente à sua volta quando você aprende a assistir filme quietinho, sabe? Passar 2 horas só observando. Isso eu acho que é uma skill muito importante para o profissional de comunicação também. Então acho que Manda aí seu filme favorito, então, antes de acabar. 8,5 do Fellini, porque eu tenho ele tatuado, eu não poderia dizer outro filme. Mas o Guilty Pleasure é Legalmente Loira. E De Repente 30. Amo. Muito bom. Ó, no minuto final, acho que eu vou trazer um filme que tem um pouco dessa parte de comunicação, tecnologia, um pouco de como é trabalhar num ambiente dinâmico. É aquele filme da Anne Hathaway e do Robert De Niro, O Senhor Estagiário. É um filme muito legal que mostra um pouco para quem tem curiosidade como que é o dia a dia, por exemplo, de um e-commerce, fala um pouco de experiência do cliente, fala um pouco da evolução do trabalho para o digital. Então, tem várias coisas legais ali que você aprende, desde a parte mais técnica do design, do cuidado com o cliente, até essa parte do dia a dia mesmo, de desenvolver, de liderança, é muito legal, assim, acho que esse é um filme que eu gosto bastante, que tem a ver com esse tema. Então é isso, ó, encerrei on time, é isso, cravado. Obrigado, Ju. Obrigado, Andressa, pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, pessoal. Foi muito bom o papo. Acho que a gente poderia marcar mais vezes. Aí agora é a hora que eu peço para o nosso público, se gostou, diga pra gente está sempre atento aí a receber os feedbacks, se estão gostando dos assuntos, se querem indicar novos assuntos pra gente, e manda esse vídeo aqui para o Casimiro reagir agora, já que a gente está falando tanto dele, né. É isso aí, obrigado, gente.